Isadora sonhava com o dia em que o sol dourado da manhã beijaria a renda de seu vestido e cada ponto bordado com esmero seria um fio de esperança em sua vida. Professora dedicada no pequeno vilarejo fronteiriço entre Chihuahua e Sonora, ela via nos olhos das crianças o reflexo de um futuro que imaginava para si, repleto de carinho, respeito e um lar aconchegante. Desde menina, seu corpo sempre foi mais generoso que o das outras moças, uma redondeza que sua mãe, Dona Emília, tentava moldar com chás amargos e espartilhos apertados. Para que um homem de valor a veja, minha filha, repetia Emília, com um suspiro que Isadora sentia em sua alma. As palavras, porém, nunca conseguiram diminuir o espaço que Isadora ocupava no mundo, nem a ternura que emanava de seu coração grande. Ela lembrava-se dos dias de sua infância, quando corria pelos campos áridos, o vento em seu rosto, sentindo-se livre e leve, alheia aos olhares curiosos e aos cochichos que a perseguiam. Sua avó, uma mulher sábia e forte, foi a única que a ensinou a amar a si mesma, a ver beleza na forma como a natureza esculpia cada ser. Você é como uma árvore centenária, minha Isadora, firme, com raízes profundas e uma sombra acolhedora. Dizia a avó, enquanto suas mãos enrugadas acariciavam o rosto da neta. Mas a avó se foi cedo, e com ela, a fortaleza de Isadora começou a ser corroída pelos olhares do mundo. As amigas da escola, os primos, até mesmo alguns professores, todos pareciam notar primeiramente seu tamanho, depois sua inteligência ou seu sorriso. Ela era a Isadora Gorda, e essa alcunha, embora nunca dita em voz alta por respeito à sua família, ressoava em seus ouvidos como um sino desafinado. O casamento com Felipe parecia ser a redenção que tanto almejava. Felipe era filho do farmacêutico, um homem de posses modestas, mas de boa reputação no vilarejo. Ele havia prometido amor, aceitação e, mais importante para Isadora, um refúgio dos julgamentos. Os preparativos foram intensos, a vila inteira envolvida na expectativa. O vestido, branco como a neve, foi bordado por Isadora e sua mãe, ponto a ponto, com a esperança de uma vida inteira. Cada linha costurada era um voto silencioso de que, finalmente, ela encontraria seu lugar, sua família. A igreja estava enfeitada com flores do campo. O cheiro de alecrim e jasmim pairava no ar, misturando-se à ansiedade e à excitação. Naquele dia fatídico, o sol, antes prometido como um beijo dourado, transformou-se em uma luz ofuscante que revelava a crueldade da realidade. Isadora caminhava pelo corredor da igreja, o coração vibrando como um colibri em seu peito. Seus olhos procuravam os de Felipe, que a esperava no altar, vestindo seu melhor traje, mas com um semblante estranhamente tenso. O burburinho cessou, todos os olhares fixos nela. O padre sorria. A música da sanfona preenchia o espaço sagrado, mas algo estava errado. Felipe não sorria. Seus lábios se moviam, mas as palavras não alcançavam os ouvidos de Isadora. Apenas os sussurros que começaram a se espalhar como fogo selvagem entre os bancos. Não posso, Isadora. Não posso. Ele finalmente balbuciou, alto o suficiente para que todos ouvissem, suas palavras rasgando o silêncio como lâminas afiadas. Não posso me casar com você, com o seu tamanho. Não é o que eu imaginei. Não é certo. Me perdoe, mas eu não posso. O som foi baixo, quase um lamento, mas cada sílaba ecoou no coração de Isadora como um trovão. Ela parou, o vestido branco parecendo pesar toneladas sobre seus ombros. O véu cobria seu rosto, mas não podia esconder a vergonha que a invadia, uma onda gelada que a deixava sem ar. Os sussurros aumentaram, agora mais claros. Gorda demais. Ele tem razão. Coitada, quem vai querer uma mulher assim? O mundo pareceu girar. As flores murcharam. O sol se escondeu atrás de nuvens escuras que só ela via. A esperança de uma vida inteira desabou sobre ela, esmagando-a sob o peso da humilhação pública. Felipe se virou e saiu, deixando-a sozinha no altar, uma figura monumental de desespero e desilusão.
A mãe de Isadora correu para ampará-la, seus olhos marejados de dor e raiva. As pessoas, antes expectantes, agora desviavam o olhar, alguns com pena, outros com um julgamento silencioso que Isadora conhecia bem demais. A professora dedicada, a mulher de coração bom, havia sido reduzida a gorda abandonada no altar. A vergonha a consumiu, e ela se recolheu em luto, não pela perda de Felipe, mas pela morte de um sonho, pela reafirmação de uma verdade cruel que a sociedade lhe impunha. Ela não era digna. Os dias se arrastavam em sua casa, onde o silêncio era tão pesado quanto a dor em seu peito. As cortinas fechadas impediam que a luz do sol entrasse, e com ela, a esperança. Isadora parou de comer, de dormir, de viver. Sua mãe tentava confortá-la, mas as palavras pareciam vazias diante de um abismo tão profundo. Ela evitava o vilarejo, as pessoas, os olhares, o jardim de sua casa, antes um lugar de refúgio e beleza. Agora parecia um campo de batalha onde suas esperanças haviam sido esmagadas. As flores que um dia ela cultivou com tanto carinho murchavam, refletindo o estado de sua alma. Foi nesse período de penumbra que a sombra de um cavalo branco apareceu à distância, com um homem de semblante calmo montado. Naá, um apache viúvo, observava-a de longe. Ele não conhecia a história completa. Apenas sentia a tristeza que emanava daquela casa silenciosa. Naá era um guerreiro, um líder, mas também um homem de palavra, que carregava em si a promessa feita à esposa falecida: cuidar de quem precisa, ajudar aqueles que foram abandonados pela vida. Sua esposa, Lua Serena, antes de partir para sempre, havia lhe pedido para manter o coração aberto, para ver a verdade nas pessoas, não apenas a superfície. E ele via algo em Isadora, algo além da tristeza que a envolvia. Uma força, uma resiliência que, por enquanto, estava apenas adormecida. Semanas se passaram, e Isadora permaneceu em seu casulo de dor. O mundo lá fora seguia seu curso, mas para ela, o tempo havia parado no dia do seu quase casamento. As notícias do vilarejo chegavam distorcidas, cheias de julgamento e compaixão forçada. Dona Emília, sua mãe, já não sabia o que fazer. A saúde de Isadora se deteriorava, sua alma definhava. O pai, um homem de poucas palavras, mas de profundo amor, observava a filha com um desespero silencioso, sentindo-se impotente diante daquela dor que parecia não ter fim. Ele se lembrava de uma Isadora cheia de vida, risonha, que ensinava as crianças do vilarejo com uma paixão contagiante. Aquela mulher abatida, com os olhos sem brilho, não era sua filha. Enquanto isso, a algumas léguas dali, no acampamento Apache, a vida de Naá também passava por um momento de provação. Seu filho mais novo, Tago, uma criança de apenas 6 invernos, fora tomado por uma febre implacável. Seus olhos brilhavam com um calor doentio, sua respiração era um lamento, e a pequena boca, antes cheia de risos, agora só proferia gemidos fracos. As ervas e os rituais da anciã curandeira, Águia Branca, pareciam não surtir efeito. A doença se agarrava ao corpo frágil de Tago com uma ferocidade desconhecida. Naá sentia o desespero crescer em seu peito, o mesmo desespero que sentiu quando Lua Serena, sua amada esposa, partiu para sempre. A promessa de cuidar, de proteger, parecia falhar diante daquele pequeno corpo que definhava em seus braços. Foi então que um sussurro, quase um pensamento, o levou àquele vilarejo. Ele havia ouvido falar da professora que sabia sobre ervas e chás, que cuidava das crianças com um carinho que transcendia o ensino. Não era o seu costume buscar ajuda fora de seu povo, mas o desespero de um pai o impulsionava. Ele a vira, sim, a mulher sentada sozinha no jardim, e sentira a tristeza que a cercava. Havia uma conexão silenciosa entre as almas que sofrem. Agora, com Tago definhando, a intuição lhe dizia que talvez aquela mulher, a que havia sido rejeitada e humilhada, pudesse entender a dor e talvez ter a chave para a cura. Naá montou em seu cavalo branco, estrela da manhã, e seguiu em direção ao vilarejo,
levando Tago enrolado em um cobertor de peles, seu pequeno corpo tremendo de febre. Os olhares dos mexicanos eram de desconfiança, alguns de medo, mas Naá não se importou. Sua prioridade era a vida de seu filho. Ao chegar à casa de Isadora, ele hesitou. O silêncio era tão profundo que parecia guardar um segredo. Ele desmontou, o olhar firme, e bateu à porta. A batida ecoou pela casa, tirando Isadora de sua letargia. Dona Emília abriu a porta, surpresa ao ver um Apache, com uma criança nos braços. Sua primeira reação foi de apreensão, mas o olhar suplicante de Naá e o rosto febril de Tago quebraram qualquer barreira. "Professora", disse Naá, sua voz grave e calma, em um espanhol um pouco rude, mas compreensível. "Meu filho está doente. Precisa de ajuda. Dizem que você sabe curar." Isadora, ouvindo as palavras, sentiu um lampejo de vida retornar. Uma criança precisava dela. Algo dentro de seu coração, há muito adormecido, despertou. A empatia, a mesma que a fazia se conectar com os sofrimentos de seus alunos, acendeu uma chama. Ela conhecia o peso da rejeição, a dor de se sentir invisível. Ela não poderia ignorar o sofrimento de uma criança, não importava quem fosse. Ela saiu de seu quarto, ainda envolta em sua dor, mas com um novo propósito. Seu olhar encontrou o de Naá, e ela viu nos olhos dele a mesma súplica, o mesmo desespero que ela sentia por dentro. A barreira do preconceito, da cultura, se desfez naquele momento. Era um pai pedindo ajuda para seu filho. Isadora se aproximou de Tago. Seus dedos grandes e gentis tocaram a testa quente do menino. Ela sentiu o calor escaldante, a respiração ofegante. Seu instinto de cuidadora, de curandeira, de mãe, assumiu o controle. Os dias que se seguiram foram uma batalha silenciosa e intensa pela vida de Tago. Isadora, com sua vasta sabedoria em ervas e chás, que aprendeu com sua avó e seus próprios estudos, preparava infusões amargas, mas milagrosas. Ela aplicava compressas frias na testa do menino, cantava canções suaves em espanhol, contando histórias de estrelas e rios, mesmo sabendo que ele não entendia as palavras, mas sentindo que a melodia acalmava sua alma. Naá observava tudo, seus olhos fixos em Isadora. Ele via a delicadeza de suas mãos grandes, a doçura de seu sorriso quando Tago abria os olhos por um breve momento, a determinação em seu rosto quando a febre subia. Ele via não a professora gorda, que tantos criticavam, mas uma mulher de coragem insubornável, uma curandeira nata, uma mãe em potencial. A casa de Isadora se transformou em um santuário de cura. Dona Emília, antes apreensiva, agora ajudava Isadora, seguindo suas instruções, preparando os caldos leves para Tago. O pai de Isadora, com um brilho de esperança nos olhos, trazia as ervas que a filha pedia, colhidas frescas nas montanhas. O tempo parecia parar dentro daquelas paredes, enquanto a vida e a morte dançavam em uma valsa perigosa. Tago, tão pequeno e frágil, era o centro de tudo. Naá, em seu silêncio, encontrou a força para confiar plenamente em Isadora. Ele contava a ela sobre as plantas medicinais de seu povo, sobre os rituais de cura dos Apache, e Isadora ouvia com atenção, aprendendo e incorporando aquele conhecimento ancestral ao seu. E foi assim, entre chás de raízes medicinais e gestos de puro afeto, que a chama da cura acendeu. Lentamente, a febre de Tago começou a ceder. O suor frio, antes um sinal de perigo, agora era um alívio. Seus gemidos diminuíram, e um dia ele abriu os olhos e sorriu para Isadora. Um sorriso fraco, mas que iluminou o rosto de Isadora e fez o coração de Naá pular de alegria. O perigo havia passado. Tago estava a salvo. Com a recuperação de Tago, a casa de Isadora se encheu de um novo tipo de luz. O menino, ainda fraco, mas livre da febre, começou a se apegar a Isadora, seus pequenos braços a abraçando com uma força surpreendente. Naá observava essa conexão, um calor se espalhando por seu peito.
Sua promessa à lua serena estava sendo cumprida de uma forma que ele jamais imaginou. Isadora, por sua vez, sentia uma alegria que há muito tempo não experimentava. Cuidar de Tago havia curado uma parte de sua própria alma, mostrando a ela que seu valor ia muito além de sua aparência. Sua inteligência, sua empatia, sua capacidade de amar, tudo isso era o que realmente importava. Tago, embora ainda não falasse muito, se comunicava com gestos e sorrisos. Ele chamava Isadora de Mama Isa, um som que fazia o coração dela inchar de afeto. Naa, em seus momentos de silêncio, expressava sua gratidão com um olhar profundo, um aceno de cabeça. A confiança entre eles crescia, construída sobre a base sólida da empatia e do respeito mútuo. As conversas, antes limitadas à doença de Tago, começaram a se estender para as culturas, para a vida, para os sonhos. Isadora aprendeu sobre o povo Apache, sobre seus costumes, sua profunda conexão com a natureza, sua sabedoria ancestral. Naa aprendeu sobre o mundo de Isadora, sobre sua paixão pelo ensino, sua devoção à família, as dores que ela carregava. Ele via a pureza em seu coração, a força em sua alma. Ela, por sua vez, descobria a gentileza por trás do semblante sério de Naa, a ternura em seus olhos quando ele olhava para Tago, a profundidade de sua sabedoria. Aos poucos, Tago recuperou suas forças. Suas brincadeiras preenchiam a casa com uma alegria contagiante. Naa sabia que era hora de retornar ao seu povo, mas uma parte dele não queria partir. Havia algo naquela casa, naquela mulher, que o atraía. Ele viu Isadora ensinar Tago a reconhecer os pássaros pelo canto, a desenhar figuras na terra com um galho, a contar os dedos nas mãos. A paciência dela, sua dedicação, eram admiráveis. Um dia, Naa a encontrou no jardim, observando a muda de um jequitibá que seu pai havia plantado em homenagem à sua avó. Isadora estava sentada ali, pensativa, e contou a ele a história do dia de seu abandono, a dor da humilhação, os sussurros cruéis. Naa a ouviu em silêncio, sua mão repousando gentilmente no ombro dela. O vento não derruba a árvore de raízes profundas, Isadora, ele disse, sua voz calma. Sua força está dentro de você. Eles não viram sua verdade. Naquele momento, Isadora sentiu uma conexão que transcendia palavras, uma compreensão que ela nunca havia encontrado antes. O tempo passou, e a presença de Naa e Tago na casa de Isadora deixou de ser uma visita e se tornou um lar. A aldeia, inicialmente curiosa e desconfiada, começou a notar a transformação. Isadora não era mais apenas a professora gorda, ou a noiva abandonada. Ela era a curandeira de Tago, a mulher que trazia paz ao guerreiro Apache, a presença que irradiava uma nova luz. Naa, por sua vez, começou a se aventurar mais pelo vilarejo, sempre com Isadora ao seu lado. Ele a defendia com palavras firmes quando os olhares de desprezo surgiam. Esta mulher salvou meu filho, ele dizia, com uma autoridade que calava as fofocas. O preconceito, porém, era uma sombra teimosa. Na venda do vilarejo, onde Isadora antes evitava ir, os sussurros voltaram. As mulheres, em seus grupos de conversa, comentavam sobre a estranha união, a vergonha para a família de Isadora. O antigo noivo, Felipe, que tentava reconstruir sua reputação no vilarejo, sentia-se incomodado com a presença de Naa. Sua insegurança, que o levou a abandonar Isadora, agora se manifestava como inveja e raiva. Ele espalhava rumores, dizia que Isadora estava enfeitiçada, que o Apache era um selvagem. Isadora sentia a atenção, mas a presença de Naa e o amor de Tago a fortaleciam. Ela não estava mais sozinha. Juntos, eles enfrentavam os olhares de desprezo na rua, as portas fechadas da escola que ela um dia ensinou, o silêncio de antigos amigos. Cada pequena vitória, no entanto, era um passo à frente. O sorriso de Tago ao se recuperar plenamente, as risadas que ele compartilhava com Isadora, o respeito que brotava nos olhos de alguns comerciantes que haviam testemunhado a cura do menino,
Tudo isso reconstruía sua dignidade. Naá, com sua calma inabalável, começou a convidar alguns anciãos da vila para rodas de conversa sobre cura e ancestralidade, compartilhando conhecimentos de seu povo. Isadora traduzia, explicava, e aos poucos, a barreira do medo e da ignorância começava a ceder. Alguns dos curandeiros locais, céticos a princípio, começaram a se interessar pela sabedoria de Naá. A notícia do relacionamento de Isadora com Naá e a presença de Tago no vilarejo chegou aos ouvidos da família de Felipe. Sua mãe, Dona Rosário, uma mulher de língua afiada e orgulho ferido, decidiu que era hora de agir. Ela não podia permitir que a vergonha de seu filho fosse ofuscada pela felicidade de Isadora. A família de Isadora, por sua vez, ainda carregava a cicatriz da humilhação pública. Embora felizes em ver Isadora reencontrar a alegria, temiam as consequências sociais de sua união com um Apache. Seu pai, no entanto, que havia testemunhado a transformação de Isadora e a bondade de Naá, começou a defender a filha com veemência, enfrentando os comentários maliciosos. A escola, antes o refúgio de Isadora, tornou-se um novo campo de batalha. A diretora, uma mulher conservadora, havia demitido Isadora após o incidente do casamento, cedendo à pressão da comunidade. Agora, com Isadora recuperada e com o respeito crescente de algumas mães de alunos começaram a pedir seu retorno. A diretora, no entanto, mantinha-se firme. Ela não queria problemas ou misturas de raças na escola. Isadora, incentivada por Naá, decidiu enfrentar o problema. Ela não era mais a mulher humilhada que se encolhia diante do julgamento. Ela era a curandeira de Tago, a amada de Naá, a mulher que havia encontrado sua voz. Em uma reunião com a diretora e alguns pais de alunos, Isadora falou com clareza e paixão sobre a importância do respeito, da tolerância, da sabedoria que as diferentes culturas podem oferecer. Naá a apoiou com sua presença silenciosa, sua dignidade falando mais alto que qualquer palavra. Ainda assim, a diretora permaneceu irredutível. Aquele não era o momento para misturar culturas. Isadora, com um aceno de cabeça para Naá, entendeu. Não era a escola que a necessitava, mas o mundo. A comunidade Apache, por sua vez, recebeu a notícia da união de Naá com Isadora, com uma mistura de curiosidade e aceitação. A anciã curandeira, Águia Branca, que havia tentado curar Tago e reconhecia a sabedoria de Isadora, via na união uma ponte, um caminho para o entendimento entre os dois povos. Ela havia ensinado a Naá a importância de seguir o coração, de ouvir a voz dos espíritos, e o coração de Naá o levava a Isadora. Naá trouxe Isadora e Tago para o acampamento Apache, não como visitantes, mas como parte de sua família. Isadora, com sua mente aberta e coração acolhedor, mergulhou de cabeça na cultura Apache. Ela aprendeu a língua, os costumes, os rituais, a profunda conexão com a terra. Águia Branca tornou-se sua mentora, ensinando-lhe sobre as ervas sagradas, as canções de cura, a medicina da alma. Isadora descobriu que a sabedoria de sua avó sobre as plantas se entrelaçava perfeitamente com o conhecimento milenar Apache. Sua inteligência e dedicação fizeram dela uma aprendiz rápida e valiosa. Ela aprendeu a preparar o sagrado chá de Artemísia para purificação, a usar o bálsamo de agave para curar feridas, a encontrar a raiz do yucca para aliviar dores. Com Tago, ela explorava as florestas, identificando plantas e suas propriedades. O menino, agora completamente recuperado, falava espanhol e Apache, tornando-se uma ponte natural entre as duas culturas. Ele ensinava a Isadora as palavras em Apache, e Isadora contava a ele histórias em espanhol. As risadas de Tago ecoavam pelo acampamento, enchendo o ar de alegria. Aos poucos, a presença de Isadora no acampamento Apache se tornou vital. Ela ajudava as mulheres a cuidar das crianças, a preparar as refeições, a costurar as roupas. Sua gentileza, seu bom humor e sua sabedoria conquistaram o coração de todos. Ela se tornou a mãe das ervas, a mulher que curava com o coração. As mulheres Apache,
que no início a observavam com curiosidade, agora a procuravam para pedir conselhos, para compartilhar suas alegrias e tristezas. Isadora sentia-se finalmente em casa, um lugar onde seu corpo não era um fardo, mas apenas uma parte de quem ela era, e onde seu espírito era livre para florescer. O amor entre Isadora e Naá cresceu como as raízes profundas de um jequitibá. Não era um amor de paixão avassaladora, mas de respeito mútuo, de companheirismo, de uma conexão de almas que haviam encontrado sua contraparte. Naá via em Isadora a força de uma montanha, a generosidade de um rio, a sabedoria de uma estrela. Ela via nele a calma do deserto, a coragem de um guerreiro, a ternura de um pai. A vida no acampamento, no entanto, não era isenta de desafios. As incursões de mexicanos na busca por terras e recursos eram frequentes. A tensão entre os dois povos era constante. Naá, como líder, muitas vezes tinha que negociar, que defender seu povo. Isadora, com sua compreensão de ambas as culturas, tornou-se uma voz importante nas reuniões do Conselho Tribal. Ela explicava as motivações dos mexicanos, tentava encontrar pontos em comum, buscava a paz. Um dia, um grupo de mexicanos, liderado por um capataz ambicioso chamado Ramírez, invadiu as terras Apache, alegando que eram suas por direito. Eles estavam armados e determinados. O confronto era iminente. Naá e seus guerreiros estavam prontos para a batalha. Mas Isadora, com sua coragem inabalável, se colocou à frente entre os dois grupos. Ela falou com Ramírez em espanhol, sua voz calma, mas firme. Explicou a história daquelas terras, a conexão dos Apache com a natureza, a busca pela paz. Ramírez zombou dela, chamando-a de mulher gorda do Apache. Mas Isadora não se intimidou. Ela o desafiou a ver a verdade, a ver a humanidade, não a ganância. Naá observava, orgulhoso da mulher que havia se tornado. A intervenção de Isadora, sua coragem e sua eloquência, surpreendeu Ramírez. Ele não esperava tamanha força de uma mulher que julgava fraca e submissa. A tensão diminuiu. Embora não houvesse uma paz duradoura, a batalha foi evitada naquele dia. Isadora havia provado seu valor não apenas para o povo Apache, mas também para alguns dos mexicanos que testemunharam sua bravura. A notícia do envolvimento de Isadora com os Apache e sua defesa pública chegou ao vilarejo. Felipe, ao ouvir sobre a nova Isadora, sentiu um misto de inveja e arrependimento. Sua reputação no vilarejo continuava manchada por seu ato no altar, enquanto Isadora, a mulher que ele havia humilhado, parecia estar florescendo. Dona Rosário, sua mãe, furiosa com a insolência de Isadora, decidiu que era hora de agir drasticamente. Ela usou suas conexões com as autoridades locais, espalhando a mentira de que Isadora estava sendo mantida em cativeiro pelos Apache, que ela havia sido sequestrada. Um destacamento de soldados mexicanos foi enviado para resgatar Isadora. A tensão no acampamento Apache aumentou. Naá, preocupado com a segurança de Isadora, queria protegê-la. Mas Isadora, com sua nova força, insistiu em enfrentar a situação. Ela não fugiria, não se esconderia. Ela queria provar que estava lá por escolha, por amor, por sua própria dignidade. Os soldados chegaram ao acampamento, seus rostos cheios de desconfiança e preconceito. Eles exigiram que Isadora fosse libertada. Isadora, de pé ao lado de Naá, falou em um espanhol claro e firme, declarando sua escolha, sua felicidade, seu amor. Eu não sou uma prisioneira, ela disse, sua voz ressoando com autoridade. Eu sou uma mulher livre, que escolheu seu próprio caminho, seu próprio lar. Minha vida está aqui, com Naá e com Tago, com o povo Apache. O comandante dos soldados, um homem rígido e cético, não acreditou. Ele insistiu que Isadora voltasse com eles. Foi então que Tago, que estava escondido atrás das pernas de Isadora, saiu e abraçou-a com força. Mama Isa, ele exclamou, seus olhos cheios de medo e amor. Aquela cena, a ternura da criança, a determinação de Isadora, a dignidade de Naá, tocou o coração de alguns soldados.
Eles viram que não era um cativeiro, mas uma família. O comandante, ainda desconfiado, exigiu uma prova. Isadora, sem hesitar, pediu que ele a acompanhasse até a tenda de Águia Branca. Lá, ela mostrou seus conhecimentos de cura, os bálsamos que havia preparado, as ervas que havia coletado. Ela curou um corte na mão de um dos soldados, demonstrando sua habilidade e sua compaixão. Ainda assim, a sombra de Felipe e sua família pairava sobre a situação. Dona Rosário, furiosa por não conseguir o que queria, insistiu em que Isadora fosse trazida de volta, acusando-a de vergonha e traição à sua cultura. O padre do vilarejo, que havia sido pressionado pela família de Felipe, chegou ao acampamento, buscando intervir e levar Isadora de volta ao caminho certo. Isadora o recebeu com respeito, mas com a mesma firmeza que usou com o comandante. Ela falou sobre a verdadeira fé, sobre o amor que transcende as barreiras, sobre a dignidade que reside no coração, não na aparência. Ela o lembrou das palavras de Cristo sobre o amor ao próximo, sobre aceitar aqueles que são diferentes. O padre, um homem de fé sincera, embora preso às convenções sociais, sentiu suas certezas abaladas. Ele viu a paz no rosto de Isadora, o amor nos olhos de Naá, a alegria em Tago. Ele viu uma família, não uma aberração. No final, o comandante, convencido da escolha de Isadora, e o padre, tocado por sua fé e sua dignidade, se retiraram, deixando Isadora e Naá em paz. Aquela foi uma grande vitória, não apenas para Isadora, mas para o povo Apache, que viu a mulher mexicana, a mãe das ervas, defendê-los com sua própria voz. A notícia da vitória de Isadora se espalhou pelo vilarejo. As pessoas que antes a julgavam, agora começavam a vê-la com outros olhos. A coragem dela, sua determinação, sua capacidade de amar e curar, tudo isso mudou a percepção de muitos. Alguns moradores do vilarejo, que tinham suas próprias dores e preconceitos, começaram a procurar Isadora em segredo, buscando seus remédios, seus conselhos. O jardim de Isadora, no vilarejo, antes um lugar de tristeza, agora se tornou um símbolo de seu recomeço. A muda de Jequitibá que seu pai plantou crescia forte, suas raízes profundas desafiando ventos e secas, assim como a própria Isadora. Era um testemunho de sua resiliência, de sua capacidade de renascer das cinzas. O tempo continuou a passar, e Isadora e Naá decidiram selar sua união com uma cerimônia que uniria as tradições mexicanas e Apache. Não seria uma grande celebração na igreja, mas um ritual íntimo, significativo, que honraria ambas as culturas. A anciã Águia Branca e o pai de Isadora, Dom José, seriam as testemunhas. A mãe de Isadora, Dona Emília, ainda com um pé no passado e outro no presente, aceitou a decisão da filha, vendo a felicidade que ela irradiava. O local escolhido foi o jardim de Isadora, onde a muda de Jequitibá se tornara uma árvore jovem e robusta. Sob sua sombra acolhedora, Isadora, vestindo um vestido simples, mas elegantemente bordado com padrões Apache, e Naá, em suas vestes tradicionais, se encontraram. Não havia padre nem cerimônias pomposas, apenas o respeito da natureza e o amor de seus corações. Eles trocaram alianças rústicas de madeira, esculpidas por Naá, simbolizando as raízes profundas de seu amor. Naá falou em Apache e Isadora em espanhol, suas palavras de compromisso ecoando na brisa. Eu te recebo como minha esposa, Isadora, e prometo caminhar ao seu lado sob o sol e a lua, cuidar de você como o rio cuida da terra, disse Naá. Eu te recebo como meu marido, Naá, e prometo amar você com a força de minhas raízes e cuidar de nossa família com a sabedoria que a vida me ensinou, respondeu Isadora. Tago, com um sorriso largo, observava a união de seus pais, o menino que havia sido a ponte entre duas almas, duas culturas. Aquele dia, no jardim de Isadora, foi a confirmação de que o verdadeiro amor não teme corpos grandes nem corações feridos, mas floresce na aceitação mútua, no cuidado e na coragem de juntos erguerem uma nova história,
A partir desse dia, Isadora e Naá se tornaram um exemplo de união e tolerância. Eles continuaram a viver entre o acampamento Apache e o vilarejo, construindo pontes entre as duas comunidades. Isadora se tornou uma curandeira respeitada, não apenas entre os Apache, mas também entre os mexicanos que buscavam seus conhecimentos. Ela e Águia Branca, a anciã Apache, trabalhavam juntas, unindo a medicina tradicional Apache com a sabedoria das ervas mexicanas. O preconceito não desapareceu completamente, mas a resistência de Isadora e Naá, a comprovação de seu amor e a eficácia de sua cura foram quebrando as barreiras. O pai de Isadora, Dom José, tornou-se um defensor ferrenho de sua filha e de seu genro, enfrentando qualquer um que ousasse criticá-los. Dona Emília, sua mãe, que antes se preocupava com o que os outros iriam pensar, agora sentia um profundo orgulho da força e da felicidade de sua filha. Isadora abriu uma pequena casa de cura em seu próprio jardim, onde atendia tanto mexicanos quanto Apache. Ela ensinava as mulheres do vilarejo sobre as propriedades das ervas, sobre a importância da conexão com a natureza, sobre o autocuidado. Tago cresceu, tornando-se um jovem forte e sábio, um verdadeiro elo entre as duas culturas. Ele ensinava o espanhol para as crianças Apache e o Apache para as crianças mexicanas, promovendo um entendimento que antes parecia impossível. Felipe, o antigo noivo, observava de longe a vida plena de Isadora. O arrependimento o corroía. Ele tentou se aproximar dela algumas vezes, pedindo perdão, mas Isadora, embora sem ressentimento, havia seguido em frente. Seu coração estava completo, seu futuro, seguro ao lado de Naá. A história de Isadora e Naá se tornou uma lenda na região, um testemunho da força do amor e da superação do preconceito. A muda de Jequitibá no jardim de Isadora cresceu e se tornou uma árvore majestosa, suas raízes profundas simbolizando a solidez de seu amor e a resiliência de seu espírito. Ela dava sombra e frutos, assim como Isadora e Naá davam vida e esperança para as duas comunidades. Eles construíram um legado de respeito, tolerância e cura, provando que cada pessoa merece ser vista em sua totalidade, peso, sonhos e cicatrizes. Eles ensinaram que o verdadeiro valor de um ser humano reside em sua alma, em sua capacidade de amar, de cuidar e de construir pontes onde antes existiam apenas muros. E assim, em meio ao deserto e às montanhas, uma nova história floresceu, enraizada na verdade de que o amor, em sua essência mais pura, é incondicional e transformador.